Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, primeiro. Amém. Encerramos as reformas. Então vimos, só fazendo uma recapitulação, vimos a reforma protestante como um todo, não somente com Martinho Lutero em Wittenberg, 1517, mas nós vimos reformadores como João Calvino, vimos reformadores como pré-reformadores como Patrick Hamilton, vimos pré-reformadores como John Wycliffe, vimos também, conhecemos a história de John Knox na Escócia, conhecemos a história de Zwingli na Suíça, em Zurique, conhecemos também a história de Calvino em Genebra e, por fim, nós conhecemos a história de Lutero em Wittenberg. Então, a parte da reforma protestante nós finalizamos. Então, agora, neste seminário, nós vamos estudar a continuidade, nós vamos estudar a resposta da Igreja Católica à reforma protestante que se originou. Nós vamos estudar quais foram os métodos adotados pela Igreja Católica, nós vamos estudar quais foram as razões que levaram a Igreja Católica a tentar parar, tentar frear a reforma protestante, o avanço da reforma protestante. Mas aquele texto em Êxodo, capítulo 2, nunca foi tão verdadeiro. E quanto mais o povo era afligido, mais o povo crescia. E foi isso que aconteceu com o movimento protestante. Quanto mais perseguições havia para os protestantes, quanto mais perseguições os protestantes sofriam, mais aquilo era difundido, mais a ideia do protestantismo era difundida, porque basicamente a ideia do protestantismo é o que? Voltemos para as Escrituras e vamos praticar o que Cristo nos ensinou, sem sofrer nenhuma sanção do homem, mas sim aprendermos com um único Salvador, que é voltar ao nosso estudo, nosso interesse à Bíblia, tanto que ficou estipulada as 5 solas: sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solus Christus e soli Deo Gloria. Então, basicamente, essas 5 solas são o esqueleto da reforma protestante, também é o que nos faz caminhar. Claro que quem nos dá base para o caminho é Cristo, mas o que nos faz estudar a palavra e sermos protestantes em 2025 são as 5 solas. E nós vamos entender a partir de quando isso se dividiu, quando virou realmente protestante, quando se originou os católicos, claro, no sentido de que? De divisão, quando que a Bíblia protestante se tornou diferente da Bíblia católica, quando os 7 sacramentos da Igreja Católica não se aplicaram mais aos sacramentos da Igreja Protestante, que basicamente o que a gente tem hoje é a nossa Santa Ceia, que nos faz lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. Mas na Igreja Católica não é somente a ceia, são 7 sacramentos. Nós vamos nos aprofundar nisso mais para frente. Pode passar, Kevin, por favor. Então, estudando a resposta da Igreja Católica ao avanço da reforma protestante, nós temos um evento muito importante para o catolicismo, mas também para o protestantismo, que é o Concílio de Trento, conhecido também como Contra-Reforma. Por que se dá o nome de Contra-Reforma? Justamente porque estava tentando frear a reforma protestante que estava acontecendo. Então, em livros você vai encontrar como Concílio de Trento, porém popularmente conhecido como Contra-Reforma. E o contexto dessa Contra-Reforma, ela se dá no ano de 1545 ao ano de 1563, onde nós já aprendemos que já estava acontecendo um movimento na Escócia, que era o convencimento de John Knox, que era John Knox ele reconhecendo que as práticas que aconteciam na Igreja Católica não eram corretas. Então, nós temos aí o que aconteceu com Martinho Lutero em 1517, temos em 1523 o que aconteceu com Zwingli, temos ainda em 1530 João Calvino, temos também John Knox em 1545, onde nós já aprendemos que 1546, sob o ensino de George Wishart, John Knox ele se tornou um defensor da fé, ele se tornou o que nós conhecemos hoje como um reformador. Então todo esse contexto está envolto no Concílio de Trento.
Trento é uma cidade da Itália. Basicamente foi lá que aconteceu, foi lá que aconteceu este concílio de Trento, onde tinha alguns objetivos estes que nós vamos estudar ao longo do seminário, mas o que cabe dizer agora é que este concílio aconteceu no âmbito da Reforma Protestante, quando já estava muito difundido, quando todos já estavam pendendo para o lado protestante da situação, já estavam tendo revoluções, já estava tendo morte, já estava tendo perseguição, e no meio disso a Igreja Católica começou a perder o controle, e a resposta para a Igreja e a resposta da Igreja Católica para o avanço protestante foi o Concílio de Trento, que se originou em 1545 e teve seu fim em 1563. Então nós vemos que foi um grande período de concílio, justamente porque a Igreja Católica ainda não tinha perdido as rédeas, perdeu o controle de toda a situação, e ele foi proposto. Este Concílio de Trento foi proposto pelo Papa Paulo III. Então foi uma iniciativa do papismo, uma iniciativa papista, mais propriamente dito do Papa Paulo III, de propor um concílio onde a Igreja Católica ia reafirmar os seus objetivos, trazer novamente para a Igreja Católica a tradição, a crença na tradição, a crença no magistério, a lei da Escritura. Mas nós, como protestantes, nós aprendemos que o que interessa de verdade só a Escritura, somente a Escritura. Pode passar, Kevin. E dentro deste Concílio de Trento, onde nós entendemos que o seio do catolicismo é a Itália, mais propriamente dito Roma. Então Roma é o centro do catolicismo, porém este concílio aconteceu na cidade de Trento. Por que aconteceu na cidade de Trento? Por conta de recursos, de acessos, por conta de uma facilidade maior deles estarem pensando, e porque boa parte dos responsáveis pelo concílio se encontravam nessa cidade ou na sua circunvizinhança. Os objetivos da Reforma Protestante era frear o crescimento da Reforma, reafirmar doutrinas católicas, reafirmar a autoridade papal e unificar o pensamento católico. Bom, vamos bater ponto por ponto. Nós já vimos que um dos objetivos do Concílio de Trento ou da Contra-Reforma era tentar frear o crescimento da Reforma, porém isso só reafirmou que o que a Reforma Protestante estava postulando era o correto, ou seja, a saber, voltar para o ensino das Escrituras. Temos ainda a reafirmação das doutrinas católicas, que basicamente a tríade católica, salvo engano, é a Escritura, a tradição e o magistério. Então nós temos grande discordância disso, porque isto torna a Escritura ineficaz para o ensino. Se eu dependo de outros meios para basear a Bíblia, logo a Bíblia ela se torna insuficiente. Nós entendemos que não é assim. Por que não é assim? Porque nós vimos já que só a Escritura é somente a Escritura, e onde nós encontramos base bíblica para isso? Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, onde vai nos ensinar que toda a palavra ela é suficiente para o ensino, para a correção, para a exortação. Então não há nenhum outro meio fora da Escritura que dê base para ela, a não ser as palavras do próprio Deus, que estão escritas na própria Bíblia ou na própria Escritura. Então, essa reafirmação das doutrinas católicas era um objetivo de não deixar os próprios católicos começarem a se enveredar para o lado protestante. Mas nós vimos que isso foi o que mais aconteceu. Padres da Igreja Católica, como Lutero, grandes homens da Igreja Católica, monges agostinianos, como foi o caso de Lutero, grandes estudiosos como Calvino, eles, ao estudar a palavra, viram que os ensinamentos da Igreja Católica não estavam de acordo com o que estipula a Bíblia Sagrada. E nós temos também aqui a reafirmação da autoridade papal. O que acontece? Nós vimos que recentemente o Papa Leão, ele fez uma grande declaração de que somente Cristo era motivo de ser adorado, porém,
infelizmente a doutrina católica é o que sempre vigora no meio católico, ou seja, mesmo que o Papa Leão tenha dito que somente Cristo deve ser adorado, tem muitos outros erros ainda que continuam acontecendo. A saber, estes erros incorrem no sentido de que a Igreja Católica tem o Papa como sumo pontífice, ou seja, pontífice aponta e sumo único, maior. Então, o maior ponto, a ponta da Igreja é o Papa. Nós vemos que a ponta da Igreja é Cristo. O sumo sacerdote da Igreja é Cristo. Nós vemos em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que nos diz que nós temos um único sumo sacerdote, e este sumo sacerdote é Cristo. Porque se a igreja estivesse baseada em homens, a igreja teria ruído com o tempo, mas como a igreja está baseada em Cristo, a igreja permanece para sempre. Então, um dos grandes erros da Igreja Católica que foi defendido no Concílio de Trento é justamente a reafirmação da autoridade papal, onde torna o Papa o sumo pontífice e o vicários. Nós já falamos sobre essa questão do vicários, de ser o substituto de Pedro, o substituto dos apóstolos aqui na terra. O único substituto que tem foi Cristo na cruz do Calvário em formato de sacrifício, ou seja, um sacrifício vicário, onde ele tomou sobre si os nossos pecados, a imputação, e propiciou a nós, que nos ensina 1 João capítulo 2, versículo 2, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos pecados, mas do mundo todo. Então nós vemos que o sacrifício vicário de Cristo teve dois objetivos. Um foi a imputação e outro foi a propiciação. A imputação, Cristo tomar sobre si todos os nossos pecados e assumir aquele pecado, sentindo a ausência absoluta de Deus na cruz do Calvário. E outra, a propiciação, nos propiciar para Deus, ou seja, tirar de nós o jugo do pecado, colocar sobre si e uma vez mais nos apresentar a Deus de forma direta. Então, a doutrina errada da reafirmação da autoridade papal é isso: o Papa não é o sumo pontífice da igreja e também não é o vicários da igreja, mas o Concílio de Trento ele foi estipulado para reafirmar também a autoridade papal e unificar o pensamento católico, onde a adoração aos santos foi incluído, onde foi incluído mais outros livros que nós conhecemos como livros apócrifos ou deuterocanônicos, mas nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Pode passar aqui. E o que foi feito no Concílio de Trento? Nós temos basicamente quatro objetivos, 4 realizações que foram feitas no Concílio de Trento. Uma é o Tribunal do Santo Ofício, a outra é a definição dos livros apócrifos, a rejeição das 5 solas e o entendimento da transubstanciação. Nós vamos falar um pouco de cada um. Pulando o Tribunal do Santo Ofício, porque esse é um assunto muito grande que nós vamos tratar. Pulando o Tribunal do Santo Ofício, a definição dos livros apócrifos, que aconteceu em 8 de abril. Obrigado, senhor cara. E a definição de livros apócrifos que ocorreu em 8 de abril de 1546. Alguém lembra o que estava acontecendo em 1546? Lá na Escócia. 1546, na Escócia, a tomada do castelo por parte dos protestantes, onde havia acontecido a execução de George Wishart. George Wishart foi executado. Então, 2-3 meses depois da execução de George Wishart, os protestantes tomaram o castelo de St. Andrews, mataram o cardeal David Beaton e tomaram o castelo de St. Andrews. Mas essa felicidade durou um ano. Nós vimos em 1547 que John Knox foi levado como escravo. A rejeição das 5 solas, justamente a Igreja Católica ela não concorda com as 5 solas propriamente dito. Isso até hoje, tá? Isso até hoje, porque o que vigora na Igreja Católica, além da Bíblia, é a tradição. Além da Bíblia, a tradição é o
magistério, que é a autoridade papal e a interpretação do Papa ou das demais autoridades a respeito da Bíblia. Então tem um princípio na Bíblia que nós não aprendemos isso, mas fica aqui de conhecimento para vocês, que é um princípio exegético e hermenêutico da Bíblia. Por que um princípio exegético e o princípio hermenêutico da Bíblia? Este princípio ele nos afirma que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então eu não preciso usar de outros meios para interpretar a Bíblia. Tudo que tem na Bíblia é interpretada por ela mesma. Tanto que você vai ver isso também. Nós estamos começando a ter um pouquinho de aula de hermenêutica e exegese aqui. Hermenêutica é você interpretar o texto, e exegese é você retirar o sentido literal que o texto tem a te passar. Então nós vemos que acontecem casos na Bíblia em que o texto que você está lendo te remete para outro texto. A exemplo disso, quando nós vemos em Romanos capítulo 11, que Paulo fala que Deus amou Jacó e odiou Esaú. Esse texto está se referindo a Miqueias capítulo de número 1, onde fala da eleição de Israel. Então isso se chama, quando um texto te manda para outro texto, é o que aconteceu com Jesus falando de Jonas também. Isso você pode fazer, você recorrer a outro texto da própria Bíblia para interpretar o texto que você está lendo. Isso se chama conexão exofórica, que quando o texto te manda para outro texto, para você entender o contexto. Mas isso acontece toda hora na Bíblia? Não. Por quê? Porque existe uma coisa que se chama contexto, e o contexto normalmente se dá num contexto imediato, que é um contexto que você está lendo. Você pegar o capítulo todo, você vai entender, no máximo pegar 2, 3 capítulos, mas basicamente para você entender o que está escrito no livro que você está lendo, no capítulo que você está lendo, fica de sugestão você fazer algumas perguntas para você. Quais perguntas são essas? Para quem foi escrito, quando foi escrito, qual contexto foi escrito e qual a aplicação do que está escrito. Basicamente, com essas 4 perguntas você vai conseguir interpretar muito bem o que o texto tem a te dizer. Então, a respeito da rejeição das 5 solas, a Igreja Católica estipulou outros diferentes termos para que segue o exemplo da interpretação da Bíblia. E a transubstanciação, eles adotaram uma transubstanciação como algo universal, como algo geral. O que é a transubstanciação? Alguém sabe o que é a transubstanciação? É basicamente um entendimento católico que vigora de que o pão e o suco na ceia se torna novamente a carne e o sangue de Cristo. Isso é literal que eu estou falando, não é simbólico, é literal. O pão vira a carne de Cristo e o suco vira o sangue de Cristo. Isso é transubstanciação, mas nós temos um outro entendimento, que é o que? Da consubstanciação. O que é a consubstanciação? Nós entendemos que tudo aquilo faz referência a Cristo, sem propriamente dito o pão se tornar a própria carne de Cristo no sentido literal, e o suco se tornar o sangue de Cristo em sentido literal. Tudo isso é em sentido simbólico, justamente porque a ceia ela nos dá um entendimento, uma lembrança, uma renovação da aliança, conforme nos ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, em que é uma renovação da nossa aliança, ou seja, nós lembramos do sacrifício de Cristo e comemoramos que nós fomos expiados e propiciados por Cristo na cruz do Calvário, onde obteve-se a vitória sobre a morte. Pode passar, Greg. E agora o Tribunal do Santo Ofício. Alguém aqui já ouviu falar em Tribunal do Santo Ofício? Acho que vai ficar mais conhecido com aquela palavra Inquisição. Alguém já ouviu falar de Inquisição aqui? Inquisição sim, né? Então, no Concílio de Trento ficou estipulado a reativação do Tribunal do Santo Ofício, mais comumente conhecido como Inquisição. Então, no período inquisitorial, nós temos três partes do período inquisitorial. A primeira parte é do século VII ao século XIV, do século XII ao século XIV, o que ocorreu a Inquisição medieval, onde no ano de 1231,
ano de 1231, foi estipulado pelo padre Gregório IX, que tinha uma visão para combater os hereges, combater heresias. Isso, combater que eu falo, é matar, torturar, arrancar a cabeça, partir no meio, torturar enfiando palito no dedo, rodando roda para escrachar, para separar o tronco da perna, fazer carruagem, puxar o herege, né? O herege, fazer carruagem, puxar o herege no meio da praça. O que mais? Quais mais exemplos nós temos de tortura? Amarrar o executado. Caldeirão quente. Amarrar o camarada na ponta de uma árvore, amarrar uma corda na ponta de uma árvore, dobrar a árvore e amarrar na cintura do rapaz e soltar a árvore para partir no meio. Eram todas as formas de tortura que acontecia na época. E o que ficou conhecido da Inquisição medieval é que era o combate aos cátaros e valdenses. Alguém já ouviu falar dos cátaros e valdenses? Os cátaros, vamos falar dos cátaros primeiramente. Os cátaros eram um povo que eram dualistas, ou seja, eles acreditavam que existiam dois deuses, o deus do bem e o deus do mal, onde eles atribuíam o meio espiritual e a bondade a Deus e o meio material e a maldade a Satanás. Então, no entendimento dos cátaros, eles eram dualistas no sentido de que existia o Deus bom e o Deus mau. Eles tratavam Satanás como um Deus do mal. Mas se você for ler um livro de Lutero, tem um livro de Lutero, só não me recordo o nome do livro, que Lutero ele fala assim que Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus. Então, Satanás só faz aquilo que Deus permite. Então, o que Deus não permite, Satanás não vai fazer. Daí uma evidência da soberania de Deus. Satanás só tocou em Jó porque Deus permitiu. Satanás chegou lá e falou: viu aquele rapaz lá, cara, eu só te adoro porque ele está bem na vida, tem bastante filho, tem bastante ovelha. Aí Satanás, tá bom, vai lá, Aí Deus falou para Satanás: vai lá e toca nos bens dele. Então tudo acontece segundo a permissão de Deus. Claro, Mateus, mas é a criança lá que morre, a mulher que é estuprada. Nós temos um princípio que chama responsabilidade humana. Não torne Deus o autor do mal, porque uma coisa ruim acontece na humanidade. Tudo que acontece de ruim na humanidade tem uma palavra que chama responsabilidade humana. E nós entendemos que essa responsabilidade humana, ela se dá tanto para as pessoas que escolhem estar em Cristo, quanto as pessoas que negam o nome de Cristo. As pessoas que negam o nome de Cristo, a Bíblia vai nos ensinar que estes já estão condenados. Que estes já estão condenados porque negam o nome de Cristo. Existem pessoas negando o nome de Cristo até mesmo dentro do meio da igreja. E a Bíblia nos ensina que quem está no mundo jaz do maligno. Então não atribua a Deus o mal que acontece na humanidade, justamente porque o ser humano ele tem uma inclinação ao pecado. E essa inclinação ao pecado é o que faz o ser humano escolher a carne e não o espírito. E essa inclinação ao pecado é o que torna o ser humano pecador e vil se depender só dele. Por isso que a salvação não depende de nós. A salvação é dom exclusivo de Deus. Tá bom? Então, os cátaros, eles eram dualistas, acreditavam que existia o Deus do bem e o Deus do mal. E além de acreditar no Deus do bem e no Deus do mal, eles não acreditavam na forma corpórea de Cristo. Eles não acreditavam que Jesus se tornou homem e habitou no meio do povo. E provavelmente eles não liam a Bíblia, porque se abrir João, capítulo número 1, vai dizer que o verbo, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E a Bíblia também nos diz que habitou entre nós. Bom, se aquele verbo ali é palavra, é ação, eu estou lendo a Bíblia errada. Aquele verbo ali é Cristo. Mas em que pese os cátaros estivessem sempre errados, claro, na interpretação das Escrituras, na visão dualista sobre os deuses, isso não dá o direito deles perderem a vida por isso. Hoje nós vemos tanta discordância nas mais diversas áreas e nem por isso dá o direito de você ir lá e matar
matar outra pessoa, mas era o que acontecia com a Igreja Católica na época da Inquisição. A ideia da Inquisição é o quê? É a purificação. Vamos purificar o mundo, matar os hereges e deixar vigorar somente o pensamento e as doutrinas católicas. A tradição católica é o que vai vigorar. Quem interpreta a Bíblia diferente da gente, ou quem quer recorrer somente à Bíblia, este é herege. E a morte e a punição mais comum. E a punição mais comum para os hereges, nós já sabemos qual era. Qual era a punição mais comum para os hereges? Morte. Morte, todo mundo está morrendo. Mas qual o meio para chegar à morte? Fogueira, morrer queimado. Herege, morrer queimado. Lembrem-se de John Wycliffe. John Wycliffe morreu em 1384. E aí teve o Concílio de Constança. E aí em 1428 desenterraram John Wycliffe e queimaram porque falaram que ele era herege. E a morte para o herege é ser queimado na fogueira. E os valdenses? Bom, quem eram os valdenses? Valdenses eram um pessoal também que eles tiveram como um grande representante Pedro Valdo. Nossa, quando eu li esse nome, eu achei um nome tão feio, Pedro Valdo, nome esquisito. Pedro Valdo, ele foi um dos grandes representantes dos valdenses, no sentido de que um dos primeiros a criticar as doutrinas católicas na época medieval ainda, em 1231, foram os valdenses, tendo como representante Pedro Valdo, no sentido de que, nossa, olha, tá certo você ficar adorando Maria, entender que Maria é a nossa intercessora? Eu acho que não tá certo não você se promover com indulgências. Foram um dos primeiros a criticar a prática das indulgências, onde os valdenses eles eram conhecidos por serem pobres por opção. Viver uma vida mais próxima da que Cristo teve aqui na Terra, no sentido de bens, de aquisição de bens. Eles eram despojados com as coisas deste mundo, não tinham apego nenhum, apego material, então eles queriam viver assim. E a Igreja Católica viu esse povo discordando deles e querendo viver uma vida diferente do que ficar manipulando a Bíblia para ganhar dinheiro, resolveram perseguir também. Então, as duas grandes discordâncias na época da Inquisição medieval eram os cátaros e os valdenses, e muitos foram mortos, viu? Muitos foram mortos sob a desculpa de estar acontecendo uma purificação. Se Deus fosse purificar a terra, não ia sobrar ninguém. E os dominicanos, quem eram os dominicanos? Era a parte que ia pregar para aquele povo, mas pregar o quê? Pregar a palavra? Não, pregar que você tinha que pagar a indulgência. Olha, vamos lá pregar, você está cheio de pecado aqui, tá bom? Você tem que se arrepender, mas o seu arrependimento vai vir com base na moedinha que você coloca aqui no saco meu, tá bom? Então é assim que você vai ser perdoado. Os dominicanos eram missionários católicos. Faço assim, então, né? Chega assim, tem pecado, paga eu. Mas não se engane, viu? Isso acontece hoje, viu? Isso acontece hoje. Ó, vem aqui na igreja do Senhor, oferte na casa do Senhor, você vai ser curado do seu câncer. Vem cá, compra esse talent meu aqui que você vai ser próspero na sua vida. Coloca um carro na igreja que você vai ganhar 2. Vai nessa, eu só não sou de lá. O pastor Eduardo estava falando para mim que ele viu um vídeo do pastor aí. Ele falou para a mãe da criança, a criança estava com câncer, falou assim, Deus está mandando você fazer uma oferta de 30 mil reais, que ele vai entrar com cura na vida do seu filho. Eles se viraram, venderam moto, conseguiram os 30 mil e deram. Passou, acho que um mês ou 15 dias a criança morreu. Tá vendo? Só trocou o nome. Como fica a fé dessa pessoa em Deus? Não importa que Jesus resgatou. Porque falta de discernimento da pessoa, porque hoje Jesus pelo menos livrou a criança. Não, mas olha, veja, que Deus não precisa de dinheiro para se mover. Deus precisa de um coração que está apto e propício para receber a palavra dele. Então, mas entenda, se alguém é curado ou se alguém não é curado, entenda que Deus tem um propósito maior sobre todas as coisas. Em Jó 42 vai dizer, Jó 42, 2, que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Ou seja, se eu quero comprar o pensamento de Deus com dinheiro,
Eu estou caminhando em passos largos para a oferta. Esse tempo para trás, veio um pregador famoso, sabe, pregar numa igreja aqui de Cruzeiro. Pra, se eu não me engano, para você entrar nessa igreja, tinha que pagar R$50. Que massa. Sem brincadeira. Olha aqui, eu conheci uma pessoa que não se faz aqui, não está aqui, que ele ganhou um carro do supermercado, né? O supermercado dele não tratou o carro, porque a igreja dele falou que não permitia. Eu conheci. Ganhou. Assim, tem uma coisa que chama-se oferta voluntária. Justamente pelo nome, voluntário. Nossa, se eu sentir no meu coração, nossa, eu vou dar o meu carro para a igreja. É o que Jesus ensinou. O que a mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Vou lá, oferto o meu carro, pronto. Agora não, faz um vídeo, faz uma live. Olha aqui, ó, estou ofertando meu carro na igreja. Ou a igreja exige que ele oferte o carro. Mas não é oferta voluntária, é sacrifício todo. Ele ganhou, igual ele se foi fazer, mas não pegou o carro. Não, isso é o sacrifício de tudo. O O Tribunal do Santo Ofício, então, a época da Inquisição medieval teve esses destaques na atuação, que foi a perseguição aos cátaros e valdenses e a propagação do catolicismo por parte dos dominicanos. Pode passar, Kevin. Temos ainda uma... Esses dominicanos, tipo assim, vai direto nas pessoas que não lugar para cidade. A diferença é que é de forma coercitiva. Olha aqui, ok. Então, você quer ofertar? Se você quer ofertar que o seu pecado seja perdoado, né? Tem um soldado atrás de mim com a espada. Você vai falar que não vai ofertar? Então, era assim, direito contar na pressão. É perdoado forçadamente. A pessoa não quer morrer, vai lá e põe o dinheiro. Você não vai falar que não. Você está gostando da minha pregação? Claro que estou. Imagina. Eu vou falar que não. Não. E tivemos a Inquisição Espanhola, talvez a mais conhecida por todos, é tratada em livros, filmes, nas grandes mídias, é falada até hoje da Inquisição Espanhola. O que aconteceu o quê? Na Inquisição Espanhola, já diz o nome, teve uma participação dos reis da Espanha e também de Portugal, mas a sua maioria reis da Espanha, aliados à autoridade papal, com a autorização do Papa. Então concedeu a Inquisição Medieval. A Inquisição Medieval aconteceu nos anos de 1478 a 1834. Então nós vemos que a Inquisição Espanhola ainda estava vigorando no período da Reforma Protestante, mas estava um pouco distante. Estava acontecendo lá na Espanha, ali em Portugal, mas no sul da África também, que era o quê? Quando a ideia da Inquisição, ela não era mais uma ideia somente da Igreja Católica, era uma ideia da Igreja Católica junto com o Estado, ou seja, se infundiu, houve uma infusão da Igreja Católica com o Estado para perseguir, matar, torturar hereges. Então eles pregavam purificação, mas olha só que interessante, nós vimos no slide anterior os dominicanos. Muitos dominicanos, guarde isso, muitos dominicanos eram soldados de perseguição. Então ele ia te evangelizar com uma espada na mão. Ele dava a mão para você com a mão esquerda, mas tinha uma espada na mão direita. Então nós vemos um período inquisitorial, mais conhecido como a Inquisição Espanhola, onde eram jesuítas, onde eles vestiam aquela roupa templária. Quem que já ouviu falar dos templários? Os templários, eles eram os que matavam em nome de Deus, sob a justificativa de matar hereges, sob a justificativa de purificar a terra. Então eles andavam todos de branco, claro, com suas armaduras e uma cruz gigante vermelha na parte do peito. E era dessa forma que eles andavam, matando, torturando, roubando, estuprando, furtando difícil, mas roubando, né? Da cara dura assim, ela lá, se você não me entregar eu te mato. Então tá bom, toma. Então era isso que acontecia na época inquisitorial, a Inquisição Espanhola. Então eu até quis salientar
que acontecia tortura, violência, perseguição e execução. E não se engane, não era uma única vez que isso acontecia. Tem relatos que passavam por uma mesma cidade umas 2, 3 vezes. E todas as vezes que eles passavam, eles matavam, eles torturavam, eles perseguiam, eles executavam, estupravam mesmo, no sentido lato da palavra. Mas tem relatos que pegava 2 ou 3 dominicanos e fazia o que tinha que fazer lá. Não só com mulheres, tá? Não só com mulheres. Que horror. Era ali o período de desgraça total, sob a desculpa, estamos purificando o mundo com a autoridade papal e por consequência com a autorização de Deus. No caso, exemplo, eles faziam isso com católicos ou com hereges ou somente com os hereges? Somente com hereges. Católico passava pano. A não ser quando o católico estava desvirtuando da ideia católica. Eles usavam o nome de Deus para fazer isso? Sim. Eles matavam sob o nome de Deus. Caraca. Olha lá, você é herege, eu vou te matar, porque Deus não se agrada de você. Isso é tudo. Isso era a autoridade então é. Exatamente. O catolicismo era totalmente autoridade. Eles pregavam o que era certo e o que era errado. Quem é o homem para estipular o que é certo e o que é errado? A base do certo e errado que nós temos é a Bíblia. Mas eles tinha uma coisa que eles não usavam, era a Bíblia. Meu Deus. Herege, então era eles, pô. Tinha que morrer era eles. Então, No começo, sim. eu também No começo, acredito. sim. Eu também acredito. Havia denúncia, tinha o pessoal que eram os observadores, eles passavam, olha, aquele ali, e nessa época muitas médicas, muitos médicos foram tidos como usuários de feitiçaria, morriam por isso também. Olha, vai lá naquela moça lá que ela vai fazer um chá de ervas, você vai ficar bom. Aí chegava lá, a mulher estava morta. Entendeu? Eram acusados de feitiçaria. Então qualquer coisa que se encaixava no entendimento deles de magia negra, de heresia, de bruxaria, qualquer coisa, eles iam matar da pior forma possível. Transpassar com espada, arrancar a cabeça, queimar na fogueira. A morte mais conhecida das bruxas, das tidas como bruxas, era queimada. Ou enforcada também. Aconteceu muitos casos de enforcamento. Pendurar a cabeça, de colocar a cabeça dos executados em estacas na porta da cidade. Para quem chegar lá tivesse a ideia de que naquela cidade só tinha herege. Eles queimavam as pessoas que eram acusadas de feitiçaria mais em fogueira, né? Fogueira. Queimaram fogueira, mas também quando você acaba de arrancar a cabeça. E aí arrancava a cabeça de quem era acusado de feitiçaria, de quem era acusado de heresia, de quem era acusado de discordar da Igreja Católica. Aí arrancava a cabeça da pessoa e fincava a cabeça em uma estaca, deixava na porta da cidade, essas estacas assim, ó, imagine que esse aqui é o caminho. E aí no paralelo ao caminho ficavam estacas com cabeças de pessoas. Para quem entrasse lá já sabia que a Igreja Católica tinha estipulado aquela cidade, aquele vilarejo, aquela região como herege. Sim, aí é meio complicado. E pior ainda fazer isso sob a desculpa Purificação. que é uma purificação com autorização divina. Não cai nessa conversa não. Pode passar. E temos o Tribunal do Santo Ofício propriamente dito, que é onde foi dado este nome, trocou o nome de Inquisição, que popularmente se conhece como Inquisição Romana, mas trocou para Tribunal do Santo Ofício. Por que trocou o nome? Porque já estava acontecendo uma Inquisição sangrenta. Aconteceu uma Inquisição medieval e uma outra Inquisição muito sangrenta, então eles queriam trocar o nome e trocou o nome para Tribunal do Santo Ofício. Isso foi proposto novamente pelo Papa Paulo III, a alteração do nome para Tribunal do Santo Ofício e a reativação do Tribunal do Santo Ofício. Então, nós tivemos irmãos protestantes que foram tidos como hereges, que foram queimados, tiveram sua cabeça arrancada. Então, sim, isso aconteceu na época da Reforma Protestante. Isso vigorou
até o ano de 1908. Olha, super recente, super recente. Vigorou até o ano de 1908. Ali eu estou falando um pouquinho dos livros apócrifos. Aqui fica a critério de conhecimento. Os livros apócrifos são os livros de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º a Macabeus, todos inseridos no Antigo Testamento. Pode passar. E agora? Até aqui alguma dúvida? E agora? Agora a gente vai aprender. O que são livros apócrifos e o que são livros canônicos? Ou você vai conhecer também como livros deuterocanônicos e livros protocanônicos. O que quer dizer a palavra deuterocanônico? Secundário, segundo. Então, a canonicidade deste livro veio em segundo lugar. Por quê? Porque já existiam os protocanônicos, ou seja, os primeiros canônicos. E são estes os primeiros canônicos que nós temos na nossa Bíblia. Então, aqui vai uma grande diferença. Somente no Concílio de Trento que foi aceito os livros apócrifos do Antigo Testamento. Mas tá bom, Mateus, está falando de livros canônicos, deuterocanônicos, protocanônicos, livros apócrifos, vamos lá. Por que nós entendemos como livros apócrifos? Porque Martinho Lutero, no ato da tradução da Bíblia do latim para o alemão, ele rejeitou os livros adicionados pela Septuaginta. Vamos lá, são muitas informações e uma pequena frase. Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego. É a tradução do que estava escrito em hebraico para a tradução grega. Isso aconteceu em Alexandria por parte de 70 sábios. Então, os 70 sábios fizeram a tradução do Antigo Testamento que estava escrito em grego, algumas partes do Antigo Testamento que estava escrito em hebraico, com algumas partes escritas em aramaico, para a tradução toda do grego. E nessa tradução do grego foram adicionados alguns livros e alguns capítulos naqueles que já existiam. Claro, os que não existiam foram adicionados livros, mas alguns que já existiam foram adicionados alguns capítulos e versículos. Daniel mesmo é um exemplo de Daniel. Na nossa Bíblia, Daniel ele tem 12 capítulos, mas na Bíblia Católica tem 14. E a aceitação da veracidade, da verdade dos livros apócrifos, isso se dá somente no Concílio de Trento. Por que na nossa Bíblia não tem estes livros? A resposta está aqui. Porque o entendimento da Bíblia protestante é o Tanar. Tanar é o Antigo Testamento em hebraico, o original que foi preservado. Então, o mais original que temos é o Tanar, não a Septuaginta. A Septuaginta foi a tradução do hebraico para o grego, onde foram adicionados alguns livros, somente no Antigo Testamento. E também, um dos argumentos que você pode entender da não adição dos livros apócrifos à Bíblia protestante é o seguinte, que os livros apócrifos não foram inspirados por Deus. Por quê? Porque você não vê uma versão hebraica dos livros apócrifos. Então, é um dos motivos de nós não adotarmos os livros apócrifos como verdadeiros e inspirados por Deus. Justamente porque ele não tem uma versão hebraica no Tanar, e outro que ele só foi adicionado, só foi aceito no Concílio de Trento. Então nós temos, e o Tanar, ele é dividido em 3 partes, que é o Antigo Testamento hebraico, que é a Bíblia hebraica, porque o judeu ele somente tem o Tanar. E o Tanar é o que? Dividido em Torá,
que a Torá é o livro das leis, pega ali toda a parte legislativa de Israel. E a segunda parte é a dos profetas, a parte das profecias, e aí você vai incluir Isaías, Daniel, Jeremias, e a parte dos escritos, que são o que nós conhecemos hoje por livros poéticos, Jó, Salmos, Lamentações. Então, o que nós temos hoje na nossa Bíblia são os originais do Antigo Testamento, do Tanakh, junto do Novo Testamento que se dá em Cristo Jesus. E a Bíblia Católica aceita a inserção, aceita o que foi inserido no Concílio de Trento por parte da Septuaginta. Então aqui está a diferença dos livros apócrifos e dos livros canônicos. A primeira diferença é que o que consta nos livros apócrifos não tem no Tanakh, que é o original, que foi preservado. E a segunda, basicamente, é que eles não foram inspirados por Deus, justamente por não constarem no original. Alguma dúvida a respeito disso? Ficou claro? Pode passar. E atualmente, como que está tudo isso? Tá bom. O Tribunal do Santo Ofício só trocou de nome também. Então trouxe algumas características. No ano de 1965 a 2022, o nome do Tribunal do Santo Ofício foi trocado para Congregação para a Doutrina da Fé e foi renomeado pelo Papa Paulo VI. Então foi renomeado, por que foi renomeado? Por que foi renomeado? Justamente porque se tem aquela impressão de Inquisição e aquela impressão de Tribunal do Santo Ofício. Então, para a Igreja Católica não apagar o passado, mas remascarar, porque o passado não tem como apagar o passado. Para eles disfarçarem esse nome, trocaram. E isso aconteceu no Concílio do Vaticano II, e este nome vigorou do ano de 1965 a 2022. Mas eles não param por aí. Atualmente foi renomeado pelo Papa Francisco. Olha, é super recente. Ele morreu? Morreu? É que antes dele morrer, ele fez. Ele morreu esse ano. Esse ano que ele morreu, aí quem assumiu foi o Papa Leão. É o Papa Leão. E o Papa Francisco, em 2022, ele renomeou o que era conhecido como Congregação para a Doutrina da Fé, como Dicastério para a Doutrina da Fé. Então essa foi a última alteração do nome do tribunal, do conhecido Tribunal do Santo Ofício, mais antigo que isso, como Inquisição. E o nome em latim está escrito ali, ó, Praedicate Evangelium. Então o que vigora este nome desde 2022. Acho que acabou, pode passar aqui. Então foi isto, o Concílio de Trento se incidiu em todos estes acontecimentos que nós lemos, tá bom? Passo a palavra para o pastor Paulo, a oportunidade.